Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai, agradecemos aqui pelas bênçãos, agradecemos pela oportunidade que o Senhor esteja conosco, guia-nos nos momentos que se segue a estudar a Tua palavra. Pedimos Suas bênçãos, em nome de Jesus. O tema da semana é Vivendo na Terra Prometida. Na verdade, a promessa que Deus nos deu, ele foi dada inicialmente a Adão e Eva. E essa promessa ainda não foi cumprida, porque ela vai alcançar todos os salvos, né? Que promessa é essa? Deus prometeu que ia dar uma solução para o pecado e que ia restaurar e criar um novo céu, uma nova terra. Então, Deus nos mostra, né, como esse processo vai acontecendo ao longo do tempo, passo a passo. Deus vai cumprindo essa promessa. Provérbios 15, verso 1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida, né, ou seja, a palavra pronunciada de forma inadequada, desperta a ira. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não estar se envolvendo nem com a fúria e nem com a ira. São coisas que fazem com que o ser humano se descontrole. Então, Deus diz que nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós falamos e quando falamos e como falamos. Isso nós temos que alcançar sabedoria vinda de Deus, porque senão a gente termina cometendo erros. Provérbios 15, 23 diz assim: dar a resposta apropriada é motivo de alegria. E isso leva tempo. A gente vai aprendendo, vai orando, Deus vai nos conduzindo, nos dando sabedoria, e a gente vai aprendendo a falar no momento certo. E diz: e como é bom um bom conselho na hora certa. Então, Deus também nos dá conselhos na palavra dele para que a gente seja sábio, nos tornemos sábios. Eclesiastes 7:9 diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Então, nós podemos ser levados, né, pelo, sobre por causa da ira. Diz: pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. O tolo é a pessoa, né, que a Bíblia também chama de insensato, a pessoa que não tem noção, né, das coisas que faz, das coisas que fala, das coisas que pensa, né, e termina, né, trazendo problema para si próprio e para os demais. Provérbios 29:11 diz assim: o tolo, ou seja, o insensato, dá vazão à sua ira, permite, né, que venha a ira de forma impulsiva, né, mas o sábio domina-se. Então, quanto mais sábio você se torna, mais você passa a ter domínio próprio e vai saber usar, né, a força. Ira não tem nada a ver com força, o uso da força. A ira é a forma descontrolada, né, da pessoa. A força é usada no momento certo, né, da maneira certa. Salmos 37:8 diz assim: evite a ira, rejeite a fúria. Então, temos que evitar ficar irados, né, e rejeitar, né, temos que rejeitar a fúria, o descontrole. Não se irrite, isso só leva ao mal. Então, termina fazendo a gente praticar atos, né, que sejam maus atos. Mateus 12, 35, 37, Deus, Jesus diz assim, que o homem bom, do seu bom tesouro, tira as coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira as coisas más. Então, a gente tem que ter um bom tesouro. E esse tesouro só vai ser bom se nós estivermos com Deus. Estando com Deus, Deus vai nos transformando e esses tesouros vão sendo o quê? Modificados. E a nossa natureza pecaminosa, ela já só gera o quê? Maus tesouros. Jesus diz mais: mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Imagina, pelas palavras é que a gente vai ser absolvido ou pelas palavras que nós seremos condenados. As palavras têm muito poder. Então temos que ter muito cuidado com as palavras que nós falamos, né? E começa isso onde? Jesus fala no tesouro da mente. Começa na nossa mente. Aqui nos conta a história, né, de Josué 22, versos 1 a 5. Josué convocou as tribos de Rubem, de Gade e metade da tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos,
mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, me entregou. Então, essas tribos aqui, elas tinham recebido as terras antes do Rio Jordão. E eles atravessaram o Rio Jordão e lutaram junto com os demais tribos, né, até conseguir a vitória. Passaram muito tempo envolvido nisso, né? Se eu não me engano, cerca de 7 anos, né, envolvidos nessas batalhas, né? E agora chega um momento, né, que Josué diz: ó, vocês fizeram a parte de vocês, vocês não abandonaram os seus irmãos, cumpriram a missão. Disse: agora que o Senhor, seu Deus, já concedeu descanso a seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa. Então agora foi dada a ordem deles voltarem. Eles não abandonaram a luta até que recebesse a ordem, né, de voltar para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu do outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor, seu Deus. Então, naquela época, os rios, as águas, né, eles às vezes criavam divisões entre povos. Então, é por isso que ele estava dando essa recomendação, né? Continue sendo fiel aos mandamentos e à lei de Deus, e anda em todos os seus caminhos, obedeça os seus mandamentos, e apega-se a ele e serviu, né, com todo o coração, de toda a sua alma. Então, foi a recomendação dada. Efésios 6, 7 8 diz aqui: sirvam a seus senhores de boa vontade, como ao Senhor. Então, quando a gente presta um serviço, a gente não pode estar olhando só para a pessoa que pediu para você prestar aquele serviço. Nós estamos trabalhando, né, como se fosse para Deus. Se é um trabalho honesto, um trabalho justo, né, da forma correta, nós estamos trabalhando de fato é para Deus. E não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então, não importa a função que você se encontra, se você está desempenhando um papel, uma atividade, né, de forma honesta, de forma justa, você está trabalhando, na verdade, para Deus. Lembre-se disso. Colossenses 3, 23, 24 diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Então, a gente tem que fazer as coisas não por causa das pessoas, e sim como se fosse para Deus. E não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então, Deus está nos acompanhando no uso dos nossos talentos, né, que Ele nos deu. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, a gente tem que sempre estar com isso em mente. Nós estamos trabalhando para Deus. Quem está comandando é Deus. Ezequiel 3,18 diz assim: quando eu disser que a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe fará para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim você será responsável pela morte dele. Então, quando Deus nos dá uma missão, nós devemos cumprir aquela missão. Porque senão nós vamos ser o quê? Nós estaremos o quê? Sendo responsáveis pela morte de pessoas. Então, os dons, os talentos que Deus nos dá para a gente desempenhar na pregação do evangelho, Deus vai cobrar isso da gente. Coisa séria, muito importante. Por isso que eu estou aqui fazendo a minha parte. Deus me deu o dom, né, de estar aqui ajudando, né, você a entender mais a palavra de Deus. E eu não posso, né, deixar esse dom, de usar esse dom. Josué 22, 10, 14 fala: quando você sofre acusações. Então, Deus, né, através de Josué, tinha orientado aquelas tribos, né, voltarem para cá. Ao voltar, eles, né, fizeram, né, um altar. E aí surgiu uma confusão, né, que nós vamos aprender como é importante a gente ter sabedoria quando nós somos acusados. E aqui diz: quando chegaram a Geliote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Rubem, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali junto ao Jordão. Só que o altar, na verdade, tinha um altar já que Deus tinha colocado os sacerdotes, né, para poder fazer a verdadeira adoração. Então, eles construíram esse altar sem conversar com os demais tribos, né, sem, né, discutir entre eles, resolveram fazer isso. E quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído um altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então, eles se organizaram. Aí aqui tem uma questão, né? Eles nem, né, tinham discutido, nem tinham ouvido, né? E já se organizaram para a guerra, porque
eles pensaram que essas tribos tinham transgredido um mandamento de Deus. Então, às vezes, né, aparentemente as coisas, né, então as pessoas estão fazendo coisas erradas, né, ou acha que você está fazendo uma coisa errada, ou você percebe que alguém está fazendo alguma coisa errada, né, pelas aparências. Então, a gente tem que ter cuidado. Dizer, então os israelitas enviaram Finés. Então, graças a Deus aqui, eles enviaram alguém para ir conversar. Isso é importantíssimo, né? Vá investigar, vá descobrir, né, o que de fato está acontecendo. Então enviaram Finés, filho de sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Rubem e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, cada um de uma tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentro dos clãs israelitas. Então eles foram como se fosse uma delegação, discutir, saber o que estava acontecendo. Então a lição que nós temos que tirar está aqui em Provérbios 3:30. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Então a gente tem que ter muito cuidado em estar acusando as pessoas, né? Principalmente as pessoas que nunca te fizeram mal. Por que você vai acusar? A Bíblia diz que não deve praticar esse tipo de ato. Josué 22:16-18 continua a história, né? Eles chegaram lá e falaram, né, para as tribos, né, dizer, assim diz toda a comunidade do Senhor. Vieram dar um recado. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Então eles já chegaram afirmando que eles tinham, né, que aquelas tribos, né, tinham cometido uma infidelidade. Aparentemente era isso que tinha acontecido, né, com esse altar. Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando assim contra ele? As aparências às vezes enganam, né? Já não nos bastou o pecado de Peor, então eles lembraram do passado. Então eles estavam muito, como diz, chamuscados. Eles já tinham passado muitos problemas, né, devido a esse tipo de ação que as pessoas tinham praticado no passado e tinham sido, né, passado por muitas dificuldades, como eles citaram aqui o caso de Peor. Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. Então caiu uma praga porque as coisas que as pessoas fizeram errado no passado, lá em Baal Peor, né? Adorando deuses, fazendo imagens, né? Fazendo orgias, né? Fazendo festas, né? Sexuais, e isso trouxe muito problema, né? Agora vocês estão abandonando o Senhor, eles falaram aqui. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade israelita. Então, eles sabiam que um erro, né, de um grupo podia trazer problema para todos, né, como houve no passado. Então eles estavam se sentindo, né, mal com a situação e o risco deles também sofrerem alguma coisa, algum dano. Já Provérbio 17:26 explica assim, ó, não é bom castigar o inocente, nem açoitar o que merece ser honrado. Então, na verdade, eles não tinham feito nada errado. Então, tem que ter muito cuidado. É melhor você considerar a pessoa inocente, depois você investigar que ela foi culpada, do que você considerar ela culpada e depois descobrir que ela, na verdade, é inocente. Que a Bíblia diz que não é bom castigar o inocente, nem açoitar, ou seja, tratar mal aquele que de fato tem que ser honrado. Isso que aconteceu com Jesus. Jesus era inocente, tinha que ser honrado e foi perseguido, sofreu e morreu. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então eles tinham, né, sido assombrados pelo passado ruim e terrível que tinha acontecido com eles. Josué 22:19-22 diz, eles falam, se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passe então para a terra que pertence ao Senhor. Então eles fizeram um convite, apesar que acusaram, né? Mas fizeram um convite, venham para essa terra, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Deixa essa terra para lá e vem para o nosso lado aqui, para não ter que ficar causando problema. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, nosso Deus. Aí ele cita o caso aqui. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira, né, de Deus sobre toda a comunidade de Israel. Então eles estavam preocupados se isso ia cair também, cair sobre eles também. E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então morreram todos, né, que estavam envolvidos com Acã. Então as tribos de Rubem e de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam ao chefe dos clãs de Israel. Então eles ouviram tudo, né, que as pessoas eles estavam falando, e agora resolveram responder. Ó, o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe. Então, às vezes, tem coisas, meus irmãos, que só Deus de fato sabe.
Até a gente investigar, a gente nem vai ter noção do que está acontecendo. Então a gente tem que investigar com oração, porque Deus sabe tudo que está acontecendo. E diz, Deus, ele sabe e o que Israel e que Israel também saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupe hoje. Então eles estavam conscientes. Se nós fizermos coisa errada, nós não sejamos que poupados, sejamos destruídos. Números 25, de 1 a 5, dá um complemento, né, desse do caso no passado. Diz, enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual, não falei? Moralidade sexual. Com mulheres moabitas, e que os convidavam ao sacrifício de seus deuses. Então, no sistema religioso, né, que existiam para eles, parte da religião, né, Deus, era fazer sacrifício, né, ter relações sexuais com as mulheres, né, que tinham no tempo. Também havia homens às vezes também. O povo comia e se prostrava perante os seus deuses. Assim Israel se juntou à adoração lá em Baal-Peor. Então, juntaram para comer, para beber e ter, né, moralidade sexual. E diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E Deus falou o seguinte para Moisés: o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol. Então Deus deu uma ordem de execução. Condenou e mandou executar a pena, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então, para que a praga, né, não destruísse todo o povo, Deus deu essa ordem. Quem é culpado tem que pagar pela pena. Então Moisés disse ao juiz de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre seus homens se juntaram à adoração de Baal Peor. Então tem coisas, meus irmãos, que a gente faz, Deus perdoa, Deus, né, nos acompanha, Deus cuida, mas chega uma hora quando Deus julga, meus irmãos, você vai sofrer a penalidade se você for considerado culpado. E isso aconteceu aqui. Então, Salmos 34, 19 diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todo. Então, o justo é aquele que está seguindo a Deus, é aquele que de fato está fazendo a vontade de Deus. Ele vai sofrer, sofre. A Bíblia diz aqui: a gente passa por muitas adversidades. Eu tenho passado por várias, né? E tenho ciência de que isso aqui é verdade. Mas diz que o Senhor o livra de todo. Então, Deus tem me livrado de várias, né, ao longo do tempo. A gente tem na hora que está passando por aquela dificuldade, a gente fica meio triste, né? Fica meio preocupado se Deus vai atuar ou não, mas Deus prometeu. Se nós somos justos na presença dele, Deus vai nos livrar de todas as adversidades. Amém? Se você crê nisso, confie em Deus. Ele vai fazer o melhor para você. Salmo 37, 23 diz assim: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Então, quando é que a conduta nossa agrada a Deus? Quando nós somos justos perante Deus. Como é que nós somos justos perante Deus? Quando a gente segue a Jesus como Senhor e Salvador e faz a vontade de Deus, segundo a Bíblia. E aí nós estamos praticando uma conduta que agrada a Deus. E Deus vai o quê? Firmar nossos passos. O que é firmar nossos passos? A gente está cansado, está desanimado, a gente está sofrendo, passando por dificuldade, não está conseguindo vencer, mas Deus vai nos tornando o quê? Cada vez mais fortes e firmes para vencer. Graças a Deus aqui nos conta a história que o povo, né, aquelas tribos, eles ficaram ouvindo e não entraram, né, de forma irada, nem com fúria. Eles responderam de que forma? Gentil. E lá diz assim: se construirmos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e oferta de cereal, ou sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Então, se nós estamos fazendo coisa errada aqui, que o próprio Deus atue e mostre isso aí. Ao contrário, fizemos isto temendo que no futuro seus descendentes dissessem aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Então eles ficaram preocupados, mas nessa preocupação eles não levaram essa preocupação para Deus, nem também levaram para os outros demais, né, para poder resolver antes que surgisse esse problema. Mas aqui, graças a Deus, deu para resolver o problema. Porque ele disse: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Eles ficaram com medo, né? E no futuro as pessoas dizem: olha, vocês estão depois desse rio, então vocês não têm nada a ver com as tribos de Israel. Homens de Rubem, homens de Gade, aqui diz:
O Senhor fez do Jordão a fronteira entre nós e vocês. Então, eles ficaram preocupados disso, dessa fronteira física, né, de haver um afastamento, uma separação das tribos. Vocês não têm parte com o Senhor, né? Imagina, não ter parte com Deus. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem temer o Senhor. E aí diz, aí vem a explicação. É por isso que resolvemos construir um altar. Não para holocausto ou sacrifício, não era um altar de holocausto ou sacrifício, mas para que esse altar sirva de testemunho, era um altar de testemunho, ia ficar lá, né, como lembrança, entre nós e vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos. Então, ele estava querendo, né, manter o direito de ir lá para o santuário, né, participar das cerimônias, né, religiosas, né, fazendo os holocaustos, sacrifícios e oferta de comunhão. Então, no futuro, seus descendentes não poderão dizer aos nossos, vocês não têm parte com o Senhor. Então, era essa a preocupação. Então, às vezes, mesmo que a gente tenha uma preocupação boa, a gente tem que buscar a Deus. Também aquelas tribos, né, aqueles representantes, não consultaram a Deus antes de vir, né, ameaçar, né, eles de batalha, né, de uma guerra. Então, a gente tem que sempre buscar a Deus, porque a gente não conhece nós mesmos, nem conhece os outros. Né? Então, aqui diz, Provérbios 25:11, que a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustada numa escultura de prata. Né? Uma coisa belíssima. Né? Ou seja, frutas de ouro incrustada numa belíssima, né, numa escultura de prata. Provérbios 12:19 diz assim, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Então, Deus honrou eles, mesmo eles cometendo alguns erros, né, de não ter informado, não ter, né, se apresentado. Deus honrou eles porque eles é o quê? Eles estavam falando a verdade. E aqui a Bíblia diz que aqueles que dizem a verdade, os lábios dele permanecem para sempre. Mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então, se fosse mentira, né, ia ser descoberto rapidamente. Então, a resolução de conflitos, meus amigos, é algo fundamental que Deus está trazendo para mim e para você a cada dia. Resolver os conflitos. Josué 22, 33 diz assim, quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, o chefe dos clãs dos israelitas, ouviram que os homens de Rubem, de Gade e Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. Então, quando eles ouviram a verdade, e essa verdade era uma boa notícia, eles ficaram satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Rubem, a Gade e Manassés, hoje sabemos que o Senhor está conosco, né? Deus tem graça e misericórdia, né? Pois vocês não foram fiéis para com o Senhor. Né? Imagina. E assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então ele já sabia que a coisa podia complicar para todos os israelitas. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Rubem, Gade e Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Então, esses representantes foram para onde? Foi para o lugar, né, da notícia, né, do relatório. E estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Rubem, Gade e de Manassés, né, nem devastar a região onde eles vivem. Graças a Deus. Então foi um conflito que foi resolvido. Então, Salmo 85, 9, 11 fala, meus irmãos, do verdadeiro conflito que nós estamos fazendo parte. Começa desde Adão e Eva, que é o que? O pecado entrou na humanidade. Deus prometeu que salvaria o homem, né, e daria a nós, né, um novo céu e uma nova terra. E aqui diz, né, perto está a salvação que ele trará aos que o temem. E a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão. Então, em Jesus, o amor e a fidelidade de Deus se encontraram, né? Porque o amor de Deus, Deus se entrega por nós. E a fidelidade, né? Que Deus mantém os princípios, a lei, né? Que ele ensinou para nós. E ele conseguiu fazer isso, né? De uma forma de unir as duas coisas. E aqui diz que a justiça e a paz se beijaram. Então, a justiça de Deus é o próprio Jesus. E a paz, né? Deus trouxe paz, o próprio Jesus trouxe paz para mim e para você. Que bênção, né? Podemos agradecer a Deus por isso. Diz que a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. Então, nós podemos ver aqui que Deus, né, está sempre nos conduzindo para o melhor caminho. Isaías 32 fala do futuro, quando Deus vai resolver o conflito, né,
a original da raça humana. Diz que até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai estar sobre mim e sobre você. E diz que o deserto se transforma em campo fértil. Então, lugares desertos hoje, Deus vai dar uma ordem e esses lugares vão se transformar em campo fértil. E o campo fértil parece uma floresta, vai ser cada vez mais, né, bem organizado para acontecer o evento. Então, aqui nos diz que a justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. Então, Deus promete que haverá justiça até no deserto. Retidão é você fazer a coisa certa, vai viver no campo fértil. O fruto da justiça, né, que na verdade o fruto da justiça é o próprio Jesus, será o quê? A paz. Nos trouxe o quê? Jesus nos trouxe a paz. O resultado da justiça, ou seja, o efeito da justiça de Deus, será tranquilidade e confiança para sempre. Amém? Então, meus irmãos, Deus prometeu que vai dar o quê? Para nós a nova natureza, né? Que não vai haver mais pecado, nem luto, nem pranto, nem dor. E aqui diz que Deus vai nos dar o quê? Tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, né? Deus vai criar um novo céu, uma nova terra, e essa terra vai ser pacífica, não será mais uma terra de guerra. Em casas seguras, então nós vamos habitar em casas, né? Tranquilos lugares de descanso. Que bênção. Então, meus irmãos, a lição que nós tiramos, que nós temos que aprender a ser pessoas calmas e ponderadas. Diz que, ao mesmo tempo, isso aqui está no livro Patriarca e Profetas, que eu recomendo você ler, de Ellen White, né? Página 454, 55, é complementar. Diz, ao mesmo tempo que é importante tratar o pecado com firmeza, é igualmente importante evitar o julgamento ríspido e a suspeita infundada. Não devemos agir, né, só baseado, né, na imaginação. Nós temos que ter evidências, né, de base, né, para tomar determinadas decisões. Aqui diz, a sabedoria mostrada pelos Rubenitas e seus companheiros é digna de imitação. Então a gente tem que aprender com eles. Ao mesmo tempo que procuravam honestamente promover a causa da verdadeira religião, eram julgados falsamente censurados com severidade. Estranho, né? Você vê que as pessoas que às vezes querem ler a Bíblia, seguir a Bíblia, às vezes passam por essas dificuldades. Diz que, apesar disso, não mostraram ressentimento. Ó, que bênção, né? Então, não devemos alimentar ressentimentos. Escutaram com cortesia e paciência as acusações de seus irmãos. Então, eles ouviram antes de tentar fazer sua defesa. Primeiro eles ouvem, né? Às vezes é difícil para a gente, quer logo se defender, em vez de, né, ouvir e depois falar, né? Isso é uma luta. E para mim, no meu caso, eu tenho lutado sempre para melhorar isso aqui. Isso aqui está sempre, né, me atingindo. E que só depois explicaram claramente os seus intuitos e mostraram a sua inocência. Assim, o problema que ameaçava trazer as consequências tão sérias foi resolvido amigavelmente. Que bênção, né? Diz aqui que, mesmo sob falsa acusação, aqueles que têm a razão podem estar calmos e ponderados. Então, quando a gente tem a razão, é aí que a gente tem que manter a calma. Não é fácil, não, viu? Mas Deus está orientando, então nós devemos seguir. Deus está a par de tudo, então a gente tem que lembrar que Deus está a par de tudo. E tudo que é mal compreendido e mal interpretado pelos seres humanos. Então Deus está sabendo os detalhes. E podemos com segurança deixar nosso caso em suas mãos. Então tem coisas que a gente tem que entregar na mão de Deus, não é ficar nós tentando resolver. Aqueles que são impedidos pelo Espírito de Cristo, impelidos, né, ou seja, motivados pelo Espírito de Cristo, terão a caridade que é paciente e benevolente. Então, vai aprender a ter paciência, aprende a ser sábio, né? Não falar, né, na hora inapropriada. Diz aqui que a vontade de Deus é que a união e o amor fraternal existam em seu povo. Então, Deus quer que a gente esteja unido. A oração de Jesus Cristo, né, antes de sua crucifixão, foi de que seus discípulos fossem um com ele. Né? Um com ele. Assim como ele é um com o Pai. Imagine. Como é que Jesus é um com o Pai? Jesus é Deus e Deus, o Pai, também é Deus. E eles são o quê? Um. Então, Jesus tem um plano, meu irmão, para nós, no futuro. Nós sermos um com ele. Imagine o significado disso aí, a profundidade disso. Sermos um com ele. Mas como é que a gente se torna um com ele? Participando do batismo.
da Santa Ceia, do lava-pés, né? Guardando os mandamentos de Deus, o Espírito Santo vai habitando em nós, em mim e em você. Então nós vamos sendo o quê? Participantes de Deus. Vamos nos tornando um com Jesus, né? E também um com o Pai, a fim de que o mundo pudesse crer que Deus enviou. Então hoje isso está sendo ainda a razão, né, para a gente entender que Jesus esteve com Deus. Diz que, embora não devamos sacrificar o único princípio da verdade, né? A verdade é a verdade, mas nós somos seres humanos, fracos e frágeis. Né? Nosso constante objetivo deve ser atingir esse estado de unidade. Então, o propósito de Deus é que a gente esteja unidos, numa só fé, um só batismo, né? Um só Senhor, e a verdade, né? Que é a palavra de Deus. Então, eu convido você a fazer parte desse grupo, se você ainda não decidiu. Busque Jesus, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Receba o Espírito Santo através do batismo, né? Para que Deus nos torne um. E aí nós vamos ter o quê? Unidade, pensamento e ação. Então já desejo o quê? Um bom fim de semana para você. Já desejo a ti um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta, pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.